Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra no seu coração. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E eu espero que essa palavra ela possa mudar, transformar a sua vida e trazer muito amor, muita paz. E hoje eu quero falar com você sobre fé, sobre o medo, sobre as inseguranças, sobre aquilo que nós passamos ao dia a dia, que acontece conosco e muitas das vezes não entendemos. Acabamos nos desesperando com as situações, com a circunstância que vem sobre a nossa vida. Amém? E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, onde Jesus acalma uma tempestade, isso aí. Mas antes de eu começar a falar sobre essa palavra, eu quero agradecer todos os meus inscritos nesse canal, isso mesmo. A gente está com 71 inscritos e o meu coração fica muito feliz. Eu sei que para muitos deve ser pouco, mas se a gente ser fiel no pouco, sobre o muito o Senhor Jesus nos colocará, né? Então eu sempre serei fiel, desde uma pessoa até quantas o Senhor achar que é permitido Ele nos conceder, né? Então eu quero agradecer todos vocês que se inscreveram no canal, que sempre compartilha, que sempre deixa o seu joinha para ajudar que esse vídeo alcance mais pessoas. Então eu sou muito grata à sua vida, agradeço muito a Deus por essa oportunidade e agradeço a Deus pela sua vida. Amém? E se você puder, compartilhe esse vídeo. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, eu me chamo Michele. E se você puder se inscrever no nosso canal, seja muito bem-vindo. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre uma tempestade, isso mesmo. Ah, mas o que você quer nos dizer com os dias de hoje, com a tempestade? Muitas das vezes a tempestade, se você está no mar, o sinal é que o tempo vai fechar, as ondas começam a balançar. Mas e na vida real nossa, Michele? Como que é a tempestade na nossa vida? Na nossa vida é aquela notícia que chega sobre nós, é aquela notícia que nos pega desprevenida, é aquela notícia que nós não estávamos esperando e acontece. Por exemplo, um laudo médico, uma situação financeira, o casamento, uma doença que chega sem que nós mesmo esteja esperando que isso poderia acontecer. E hoje aqui com essa palavra eu venho trazer uma palavra de fé, de esperança para o seu coração, que possa tocar no seu coração. A palavra fala aqui que no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, fala: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram e de repente uma violenta tempestade bateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Isso aí, olha só. A palavra fala que os discípulos já estavam a altas horas da noite ali, entrando naquele barco para atravessar do outro lado. E aqueles discípulos ali, eles já eram acostumados a estar naquele mar, eles eram pescadores, principalmente Pedro. Eles já eram acostumados com tempestade, com aquele tempo, mas diz que aquele dia foi diferente. Aquele dia Jesus estava no barco. Jesus permitiu que veio uma forte tempestade ao ponto da água querer começar a entrar dentro do barco. E naquele momento que os discípulos vê que aquela água começa a querer entrar sobre o barco, eles ficam apavorados, eles ficam desesperados. Mas existe uma diferença ali, que Jesus estava naquele barco, mas Jesus estava dormindo ali na polpa do barco. Mas mesmo assim, os discípulos se desesperaram e foram ali até ele, a palavra fala, clamando ao Senhor: salva-nos, vamos morrer. Ah, meu Deus! É isso que eu quero falar com você hoje. Muitas das vezes na nossa vida há tempestades, situações que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que nós não estávamos esperando.
e que nós esquecemos quem nós somos, filhos, esquecemos que nós carregamos uma promessa. E sabe o que acontece? Nós nos desesperamos, nós nos desacreditamos daquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida, nós nos desacreditamos da promessa que carregamos, que o Senhor mesmo fez. Aqueles discípulos, eles estavam ali com o dono da promessa e eles ficaram apavorados, eles tiveram medo, porque eles eram homens assim como nós somos. E eu sei que muitas das vezes a tempestade tem vindo sobre a sua vida ou sobre a minha vida, e o que acontece? Nós acabamos nos desesperando. Alguns desacreditam de Deus. Alguns correm e se escondem. Alguns correm e fica desesperado e começa um questionamento: por que Deus permitiu isso na minha vida? Onde está Deus que não está vendo isso? Porque naquele momento, aquela circunstância que aqueles discípulos estavam passando, aquela tempestade, eles foram lá e cutucaram o mestre e falaram: mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui? Meu Deus! Quantos de nós estamos questionando ao Senhor Jesus o porquê estamos passando de algo, situações que vieram sobre a nossa vida e nós estamos questionando? Às vezes você vai me perguntar: Michele, mas você nunca questionou a Deus de circunstância? Claro que sim. Teve circunstância que veio na minha vida que eu não sabia como lidar, era tudo novo para mim. Eu falei: eu vou morrer. Eu não sei o que vai ser da minha vida mais. Teve circunstâncias que a água estava entrando no meu barco e eu já não sabia mais o que fazer. Mas a palavra nos diz que quando ele questiona, nós vamos morrer, e ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Olha só, Jesus se levanta e fala: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Oh, o Espírito Santo está falando com alguém. O Espírito Santo está questionando alguém hoje. Por que você está com tanto medo? Onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Muitas das vezes, quando a situação, quando o dia mal chega, quando o laudo, a separação, quando você é mandado embora, quando o alimento falta na sua casa, quando você não sabe mais o que fazer, Jesus olha para você e fala: onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Vai ter momentos, circunstâncias, vai ter processos que nós vamos passar na nossa vida, que Jesus vai perguntar para nós: onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? E o que nós vamos responder para Deus? Olha só. E ele perguntou: onde está as suas fé, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu aquele mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e os mares obedece? Olha só. Jesus é poderoso para acalmar uma tempestade no meio do mar, fazer que tudo se aquieta. Imagine na sua vida o que Deus não tem poder de fazer aí no seu cenário, na sua circunstância. Ontem mesmo eu vi uma situação de uma mulher, ela mexeu muito comigo, que ela contava que ela foi buscar a filha dela na igreja e ela chegando ali, ainda tinha um próximo culto e ela entrou para aquele culto e ela ficou naquele culto, e devido conforme o culto foi acontecendo, a palavra da pastora foi falando com ela e foi falando, e ela tinha recebido um laudo médico e ela questionou a Deus e se trancou dentro de um quarto questionando a Deus, falando: eu sou tua serva, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que o Senhor trouxe isso para minha vida? Por que, Senhor? E ela questionou a Deus sobre isso e se trancou dentro de um quarto, mas uma voz a visitou ela dentro do quarto e falou: você não vai buscar sua filha? E ela foi ali diante da igreja buscar a filha dela, e ela tinha esquecido que era 2 cultos e ela permaneceu no outro, e a presença do Espírito Santo falou com ela, porque ela tinha questionado a Deus, ela tinha murmurado, ela queria sumir, ela não queria mais servir a Deus, porque ela não aceitava aquele resultado lá do laudo dela. Mas Deus levou ela ali para falar com ela. E ela foi visitada de uma presença do Espírito Santo da ponta dos pés à ponta da cabeça.
E eu creio que Deus mudou o cenário daquela mulher. Eu creio que Deus mudou a perspectiva que ela estava. Porque há momentos nas nossas vidas que circunstância vem e nos abala mesmo. Se nós não tivermos estrutura, assim como aquela casa, se ela não tiver na rocha, ela tiver firmada na areia, ela vai vir, ela vai levar tudo. Se nós não estivermos com uma fé inabalável na presença de Deus, se nós não estivermos com os olhos em Deus, nós não vamos suportar o dia mal. Porque às vezes para você o dia mal é um laudo, é um resultado de uma enfermidade. Às vezes para você o dia mal é um laudo de uma traição, de uma separação. Às vezes para você o dia mal é situações que estão acontecendo na sua vida, dentro da sua casa, e você tem olhado e tem falado: eu não sei mais o que eu faço, eu já não sei mais como lutar com essa circunstância, com essa situação que está acontecendo, eu já não vejo mais saída. Às vezes você está vivendo algo que é repetitivo na sua vida, que é uma maldição hereditária, que vem, é casamento que rompe, você não consegue, é separação em cima de separação, você já não sabe mais o que fazer. Mas eu venho aqui hoje com essa palavra de fé, aonde que Jesus olha para aqueles discípulos e fala: homens de pequena fé, onde está a fé de vocês? Vocês têm caminhado na minha casa, vocês têm me servido, vocês têm sido voluntários, vocês têm sido intercessores, vocês têm sido consolidadores. E aonde está a fé de vocês quando chega uma resposta do lado? Ei, o Senhor tem provado pessoas. O Senhor tem colocado pessoas para passar por provações, por processos, para ver onde está a fé deles, se eles têm sido mesmo digno de um discípulo de Jesus. Porque muitas das vezes nós falamos que amamos, que servimos, que somos voluntários, intercessores, mas quando chega a hora e o momento que somos provados por Jesus, pelo próprio Deus, o que acontece? Nós não temos fé, nós desacreditamos, nós nos trancamos num dia mau, nós colocamos a nossa fé na onde que nós colocamos a palavra de Deus? Nós falamos: eu não sei se eu vou perdoar, eu não sei se eu quero perdoar. Olha só, você imagine só se Jesus falasse isso conosco: eu não sei se eu quero perdoar, eu não sei se eu quero mais viver com essa pessoa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você imagina só se Jesus olhasse para nós dessa forma? Você imagina só, aqueles discípulos com Jesus, eles estavam tendo medo, assim como eu e você, quando a situação chega. E eu lembro quando a minha mãe acabou de sofrer o AVC, logo em seguida a minha sobrinha tinha pegado Covid e eu fiquei sozinha cuidando da minha mãe. Com 10 dias que a minha mãe tinha acabado de sofrer o AVC, eu não sabia dar banho na minha mãe, eu não sabia como pegar, eu não sabia como agir. E eu lembro que a minha mãe, ela foi acometida também de uma enfermidade ali, de uma virose. E ela vomitava, ela tinha diarreia. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Eu me desesperei naquela situação. Aquela situação me abalou. E eu questionava Deus, eu falava: Deus, por que disso tudo? Eu não vou suportar, eu não vou aguentar, Senhor. Eu falei: onde o Senhor está nessa situação? Porque ela era minha mãe e de repente eu tinha que fazer o papel de mãe. Os papéis se inverteram na minha vida e eu perguntava a Deus o porquê. O Senhor tem permitido isso e eu ali sozinha passando por tudo aquilo. E eu não entendi o que o Senhor estava trabalhando na minha vida. O que eu quero te dizer é que há situações, tempestade que vem na nossa vida. É o Senhor trabalhando, é o Senhor tirando, é o Senhor lapidando, é o Senhor transformando, para ver se nós vamos ser fiel até o fim. E eu quero te dizer, hoje eu consigo entender, hoje eu consigo olhar, hoje eu até agradeço a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi.
Eu agradeço ao Senhor porque hoje me tornou uma mulher mais forte, uma mãe mais convicta, uma mãe mais dependente do Senhor. Hoje eu posso ver que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós não somos nada nesse mundo. Ei, às vezes você está passando por um cenário que você não tem entendido e você tem se questionado, às vezes você tem fugido, assim como Jonas fugiu. Jonas, quando Deus falou, Jonas, você vai lá e vai pregar a minha palavra, porque muitas das vezes ser profeta do Senhor não é só falar o que ele quer ouvir, mas é você levantar o seu dedo e dizer, assim te diz o Senhor. E o que Jonas fez? Jonas se acovardou. Jonas, ele fugiu, ele não quis ir. Jonas comprou uma passagem, fugiu, foi lá para um navio, para um porão, se escondeu. Falei, eu não vou sair daqui. Mas veio uma forte tempestade ali também diante daqueles homens, diante daquela circunstância. E não teve como Jonas fugir, sabe? Porque muitas das vezes nós estamos fugindo de algo que o Senhor colocou nas nossas mãos, colocou na nossa vida. E nós colocamos uma responsabilidade, um peso sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Porque Jonas entrou naquele navio e veio uma forte tempestade sobre todos aqueles que estavam ali. Eles começaram a lançar as coisas fora. E eles foram lá e chamaram Jonas, clama ao seu Deus, porque ele há de nos ouvir e há de fazer alguma coisa. E Jonas sabia que ele estava fugindo. Jonas sabia e sabe o que Jonas fez? Jonas falou, me lança no mar, para que nenhum mal aconteça a vocês, mas que venha sobre mim, porque eu desobedeci ao Senhor, eu não fiz o que ele mandou. E Jonas é lançado sobre o mar, mas diz que quando Jonas é lançado sobre o mar, vem uma baleia e resgata Jonas. E Jonas fica por 3 dias, 3 noites dentro daquela baleia ali. Pensa num lugar escuro, às vezes um lugar fedido. Às vezes Jonas estava ali enrolado dentro do centro daquela baleia. Às vezes você está da mesma forma. Às vezes você está aí dentro de um quarto, mulher, homem de Deus. Às vezes você está aí questionando ao Senhor por que você está passando isso. Às vezes você está aí no vale da sombra da morte, mas eis que o Senhor está falando contigo, homem e mulher de pequena fé, eu estou no seu barco, eu estou contigo, eu passo contigo, nós vamos atravessar do outro lado. Jonas, por 3 dias, por 3 noites, fica ali dentro daquela baleia, mas sabe o que acontece? O Senhor Jesus visita ele dentro daquela baleia, o Senhor ouve a oração de Jonas e aquela baleia gospe ele para que Jonas possa ir cumprir o seu propósito. Ei, o que eu quero te dizer, que isso tudo que você está atravessando, que você está passando, há um propósito sobre tudo isso. Deus não manda tempestade, que não haja um acalmar de Deus, porque quando aqueles discípulos estão ali naquela forte tempestade, aquele barco balançando de um lado para o outro, mas a presença de Deus, o próprio Jesus está ali, e Jesus se levanta e fala, aquieta. Na mesma hora, ei, a mesma forma que Deus manda a tempestade, Deus também, quando ele manda aquietar, ele na mesma hora cessa. Eu quero te dizer que se algo está acontecendo sobre a sua vida, se vem um vento forte, parece que a água está entrando, está submergindo a sua alma, o seu espírito, as suas emoções, eu quero te dizer, Jesus está com você. Não se preocupe, Jesus está passando com você, mas é necessário que vocês atravessem do outro lado. É necessário que esse forte vento, essa forte tempestade, ela venha para você ver que Deus é na sua vida, que Deus é na sua casa, para você colocar sua fé em ação. Aqueles homens foram ali, Jesus, tudo se importaste com nós. E quantos de nós clamamos a Deus, Deus, será que o Senhor não está vendo? Nós temos sido mulheres e homens de pouca fé. Nós temos esquecido de perguntar, Jesus, para que de tudo isso? Há um motivo aonde o Senhor quer me levar. Que a nossa mente, o nosso olhar, o nosso sentimento possa ser mudado hoje. Se está vindo algo sobre a nossa vida, nós viemos perguntar a Deus, Deus, por quê? Para
que o Senhor está permitindo tudo isso? Aonde o Senhor quer me levar? Qual lado o Senhor quer que eu atravesse isso? Ei, eu quero te dizer, não importa o cenário, não importa o resultado médico do laudo, Jesus está com você, Jesus vai atravessar com você. Mas aqueles discípulos, eles se desesperaram, eles não tiveram fé para esperar ali firme naquele barco e segurar firme, mesmo a água se levantando. Eles foram homens de pequena fé, assim como eu e você. Mas Jesus se levanta e acalma aquela tempestade. Eu quero te dizer que no tempo certo, na hora certa, Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida. Ei, isso daí não é para morte. Assim diz o Senhor, tudo que você está passando não é para morte, mas é para que você possa se levantar e ver que o Senhor é na sua vida, que o Senhor passa com você. Em outra ocasião, eles estão ali também diante de uma madrugada e eles se assustam com o barulho que Jesus vem andando sobre as águas e eles pensam que é uma assombração e Pedro fala, é o Senhor Jesus. E Jesus responde, sou eu, venha-te comigo. E Pedro foi andando, mas disse que vem um vento forte e Pedro por um momento ele se apavora com aquele vento e olha para o lado e ele perde a fé, o foco que ele estava olhando em Jesus. E aquele vento ali tira a concentração de Pedro e Pedro se afunda. Mas quando Pedro está se afundando, ele clama o nome do Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor. Me salva, Senhor. E Jesus, mais uma vez, salva Pedro. Mas Pedro, ele teve coragem de se levantar e ir. Ei, quando o seu medo... Quando a sua fé for maior do que o seu medo, Jesus vai operar grandes coisas na sua vida. Não deixe o seu medo ser maior do que a sua fé, minha filha. Não deixe. Porque quem te chamou, quem te prometeu, há uma promessa na sua vida. Não deixe o medo, a insegurança tomar conta do seu coração e permitir que você não venha viver um novo ciclo na sua vida pelo medo que você tem. Quantas pessoas hoje estão passando por situações, dificuldades e o medo tem assolado elas. Será que eu vou conseguir? Será que nós vamos passar? O medo tem sido maior do que a fé, mas hoje eu te convido, não deixa o seu medo ser maior do que sua fé em Jesus. Eu creio aí que você tem uma promessa de Deus. Lembra da promessa de Deus que ele fez há 20, há 30 anos lá atrás? Lembra de quando você aceitou Jesus, quando você batizou, você é selado pelo Espírito Santo. Ei, você e a sua casa servirão a Deus. Não deixe esse medo tomar conta do seu coração. Não deixe esse medo colocar você dentro de um quarto, em cima de uma cama, em depressão. Não deixa. Ei, Jesus manda eu te dizer, eu estou contigo, filha. Eu estou me levantando aí nessa forte tempestade. Eu estou acalmando. Confia no Senhor. Não deixe a circunstância roubar o que Deus te entregou, o que Deus tem preparado para você. Não deixa que hoje, através dessa palavra, mulher e homem de Deus, você venha se levantar. Você venha crer naquele que pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Outra coisa que eu quero te lembrar aqui. Você lembra quando Lázaro morreu? Ele ficou 3 dias ali também morto. E Jesus chega diante daquela situação, já estava morto, já estava lá dentro daquele lugar. Mas Jesus ali manda aquela pedra rolar daquela tumba ali e chama Lázaro, vem para fora. Lázaro é ressuscitado. Lázaro estava morto, mas Deus traz a existência. Ele olha para o Pai e fala: que isso aconteça para que o teu nome venha a ser glorificado. Deus permitiu que ele morresse, ficasse 3 dias. Deus permitiu que Jonas ficasse 3 dias ali dentro, que Jonas fizesse uma oração. Há permissões de Deus. Há coisas que vêm sobre a nossa vida e duram alguns dias.
Mas há a mão de Deus em tudo isso também. Lázaro ficou ali por 3 dias, morto ali. E Jesus traz ele à existência novamente. Ele chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. E todos que estão ali ao redor questionam: mas está fedendo, já morreu. Mas se você crê, se você acredita num Deus do impossível, você verá a glória dele nessa circunstância. Você verá a glória dele no seu casamento sendo restaurado. Você verá a glória dele nesse laudo médico. Você verá a glória dele nesse trabalho. Você verá a glória dele na vida do teu filho, na vida do seu esposo. Você verá a glória de Deus no impossível que você olha. Basta somente você crer e ter fé. Eu te convido hoje a ter fé. Eu te convido agora, nesse momento, a fazer uma oração junto comigo. Vamos orar nesse momento, que você venha aí orar junto comigo, crendo que o Espírito Santo de Deus está entrando aí no seu coração, está entrando na sua mente, nas suas emoções e libertando você de todo esse medo, dessa fadiga, dessa ansiedade que tem apertado o seu coração nesse momento. Jesus está aquietando nesse momento, Jesus está dando uma ordem para que esse medo venha bater em retirada, que essa ansiedade, essa depressão sai em nome do Senhor Jesus. Jesus está se levantando e está falando: sai todo mal, aquieta essa tempestade, muda essa situação, muda esse cenário. Jesus está dando uma ordem, só depende de você se levantar e se pôr de pé. Porque quando Jesus aquieta aquela tempestade, os discípulos olham e perguntam: quem é esse que obedece o mar, o vento? Olha só, quem é esse que ressuscita depois de 3 dias? Quem é esse que manda a baleia cuspir para fora aquele homem que estava lá dentro e preservou com vida? Ramashurekante orabai. Rabassurecante, eu venho aqui te dizer: não há nada impossível para Deus que Ele não possa fazer. Eu te mostrei 3 situações: aqueles homens que estavam dentro do barco, Lázaro que estava morto, Jonas que estava dentro da baleia. Eu te trouxe 3 circunstâncias que os discípulos passaram e Jesus os livrou. Jesus mudou o cativeiro, Jesus mudou a situação. Ei, o que é isso para o nosso Deus? Aumenta a sua fé nesse dia. Aumenta a sua fé nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Ei, Jesus está te dizendo: não há nada impossível. Eu mudo a vida do teu filho, eu tiro ele das drogas, eu resgato o seu esposo da bebida. Não há nada impossível que eu, Deus, não possa fazer na sua vida. Eu estou me levantando aí dentro da sua casa, eu estou me levantando aí dentro desse cenário e estou repreendendo todo o mal, toda a fúria que se levantou contra a sua vida. Ei, serva de Deus, não deixe o medo abalar sua fé. Não deixa, não permita. Deus está contigo. Ele está atravessando essa forte tempestade. Como eu disse, lá atrás, durante 2 anos e pouco, eu não entendia o porquê eu estava atravessando tudo aquilo. Eu questionava Deus. Falava: por que o Senhor me deixou sozinha? Por quê? Porque o socorro não vem, porque a ajuda não vem. Porque o que Deus tem comigo e com você é nós que temos que passar. Se Deus permitiu, é porque você aguenta, porque você suporta. Ele sabe até onde você aguenta. Ei, Deus quer tirar, Deus quer abrir os seus olhos, tirar os tampões dos seus ouvidos para que você possa ouvir e ter fé e olhar. Muitas das vezes eu olho e falo: Senhor, a circunstância é a mesma há 3 anos. A minha vista é a mesma, mas aqui dentro o Senhor mudou. Eu olho de outra forma, eu olho de outra maneira. Hoje eu entendo, Senhor, o prazer que eu tenho de poder honrar o meu pai e poder honrar a minha mãe, poder cuidar. Hoje eu entendo que é um privilégio isso. Antes eu não conseguia ver, eu entendia como um castigo. Hoje não. Hoje eu vejo que bênção o Senhor me deu de eu cuidar da minha mãe, porque poderia ser outra pessoa que ia cuidar e não ia cuidar com o mesmo amor igual eu. Hoje eu não tenho, eu trabalho, eu não tenho um trabalho, mas eu cuido dos meus pais. O Senhor me permitiu isso.
Hoje o Senhor me permitiu que um esposo que trabalha, que nós temos condições de eu ficar em casa e cuidar da minha casa e cuidar da minha mãe. Hoje eu consigo olhar e glorificar o nome do Senhor Jesus e agradecer, Deus, obrigada. Ei, que você possa olhar em tudo que está à sua volta. Às vezes você olha e fala assim, mas não é na minha vida, mas está mexendo na vida do meu próximo, está movendo a circunstância, está aumentando a fé. E Deus vai te tirar dessa circunstância. Deus vai ver a sua fé, mas não perca a sua fé e não perca a sua esperança. Como eu sempre disse, como eu sempre vou dizer aqui nesses vídeos, o que me move todos os dias ir levantar a minha mãe e deitar a minha mãe todos os dias é a minha fé, crendo que um dia o Senhor vai levantar ela novamente. Eu creio, eu tenho fé, então isso me move todos os dias. E que essa situação que você está passando, enfrentando, ela venha mover a tua fé, ela venha mudar o cenário, a circunstância da sua vida, que você possa olhar a vida de outra forma. Às vezes você só murmura, às vezes você não é uma pessoa agradecida, mas que diante dessa dificuldade que veio, você venha agradecer. Deus, obrigada. Que você venha olhar o outro lado da situação e ser grato a Deus. Deus, eu vou conseguir, eu vou passar. Se eu tiver que passar, Senhor, por um tratamento, eu vou passar, eu vou vencer, eu vou testemunhar. Se eu não precisar passar, amém, eu vou glorificar o seu nome também. Nada vai abalar minha fé, eu vou permanecer fiel no voluntário, eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer na visita, na intercessão, eu vou permanecer fiel no meu dízimo, na minha oferta, que não importa a circunstância que venha, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. O que eu quero te dizer com tudo isso, meu irmão, Jesus está contigo. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não deixe o medo roubar a sua fé em Jesus Cristo. É essa mensagem que eu tenho para ti nesse dia de hoje. Não deixe o medo roubar a sua fé. Não deixe o medo te colocar em cima de uma cama. Não deixe o medo te colocar dentro de um quarto escuro. Não deixe o medo fazer você sair correndo. Não deixe o medo tirar você de um emprego. Não deixe o medo fazer com que você separe do seu esposo. Não deixe o medo fazer com que você desista do seu casamento, desista da sua família pelo medo. O medo não é de Deus, o medo não vem de Deus. O medo não provém do Senhor. O medo não vem do Senhor, a ansiedade, a depressão não é do nosso Pai. O nosso Pai, ele vem com a paz, com a esperança, com o amor, com a compaixão. Deixe que a fé, quando a fé entrar, todos esses sintomas, eles vão bater em retirada da sua vida, porque é isso que Deus faz quando ele entra dentro da nossa vida. Quando ele entra dentro do nosso barco, ele fala, aquieta. E aquele mar, aquela fúria, ela aquieta na hora. Convido o Senhor Jesus para entrar hoje na sua vida. Que você possa receber essa palavra, que essa palavra venha tocar no profundo da sua alma. E se essa palavra falou com você, compartilha com mais alguém. Deixe o seu like, nos ajuda a levar essa palavra. Às vezes tem alguém em cima de uma cama que precisa ouvir isso, que Jesus está com ela. A palavra é simples, mas é de todo amor, de todo carinho. É o que o Jesus falou no meu coração. Às vezes tem alguém que precisa ouvir essa palavra, que não importa onde ela esteja. Ela pode estar lá usando droga, ela pode estar no fundo do poço se prostituindo. Ela pode olhar para a vida dela e falar, não tem mais jeito para mim, mas eu venho com essa palavra. Tem jeito sim, há solução. Deus vai te arrancar daí. Deus quer mudar. Às vezes você está vivendo uma vida na pornografia, às vezes você está vivendo uma vida de traição, e eu venho aqui te dizer, há jeito sim para você, há sim, Jesus tem te visto. E se você querer mudar essa situação da sua vida, se levanta aí e fala, Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida como o único Salvador, eu quero uma mudança, uma transformação de vida, eu quero ver o Senhor na minha vida, mudando a minha vida, e Jesus vai entrar e vai mudar o cenário da sua vida. Ei, Jesus te ama, Ele caminha contigo, Ele está contigo. Basta que você não deixe esse medo entrar. Repreende esse medo aí agora. E fala, Deus, eu tenho fé, eu tenho esperança em Ti.
que eu vou passar, que eu vou vencer, eu vou conseguir chegar. E esse medo não faz parte da minha vida, vai ser só mais um testemunho para eu contar. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e blindar sua mente, blindar o seu coração contra o medo, contra o mal, contra tudo aquilo que vem para tentar tirar sua fé. Guarde essa palavra, minha querida, meu querido, no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.